Dizem que enfiaram um ferro em brasa no bumbum dele para não deixar marcas do assassinato e para mostrar de forma sutil a orientação sexual do rei. Só que tem um pequeno problema: essa história não aparece nas fontes mais próximas da morte dele. Ela surgiu anos depois, foi ficando mais grotesca a cada cronista e hoje a maioria dos historiadores não acredita nem que isso tenha acontecido. E também existem documentos, conspirações e testemunhos que levantam uma possibilidade quase inacreditável. O Eduardo II talvez não tenha morrido naquela noite, talvez ele tenha escapado da prisão e vivido escondido por anos, enquanto o próprio filho reinava em seu lugar. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o caso do Eduardo II, o rei deposto pela própria esposa, cercado por rumores sobre sua sexualidade, dado como morto numa prisão medieval e que talvez tenha protagonizado o desaparecimento mais estranho da história da monarquia inglesa. Bora abrir o arquivo. Setembro de 1327, num castelo medieval no meio do nada, em Berkeley, estava preso o homem que até poucos meses antes tinha sido o rei da Inglaterra. Imagina o problema: derrubar um rei já era uma operação complicada. Convencer a nobreza de que ele precisava sair do trono também. Agora descobriu o que fazer com ele depois que o golpe deu certo. Isso ninguém parecia ter planejado muito bem. Oficialmente a Inglaterra já tinha outro rei, o seu filho, Eduardo III, tinha sido coroado ainda adolescente, com apenas 14 anos. Oficialmente quem governava era ele, mas na prática todo mundo sabia que o poder estava concentrado nas mãos de duas pessoas, a mãe dele, a loba da França, Isabela, e o Roger Mortimer, o homem que tinha deixado de ser apenas um nobre rebelde para se transformar de repente na figura mais influente do reino. Os dois tinham derrubado Eduardo II, organizado a invasão da Inglaterra, reunido apoio suficiente para fazê-lo abdicar e colocando o próprio filho dele no trono. Parecia um plano perfeito, parecia. Mas tinha um detalhe extremamente inconveniente: o Eduardo II continuava vivo. Um rei não era visto apenas como chefe de Estado, ele era ungido por Deus. Então, será que Deus concordou? Será que um pedaço de pergaminho assinado sob pressão realmente desfazia uma unção considerada sagrada? Ninguém tinha muita certeza, e justamente por isso o Eduardo II era um prisioneiro perigosíssimo. E aí você se lembra da anarquia que tinha acontecido alguns séculos antes? 2 reis vivos é a receita para uma guerra civil. Foi aí que começaram as conspirações, planos reais, organizados por pessoas que estavam dispostas a morrer tentando libertá-lo. E de repente, Berkeley, o palácio, deixou de parecer um lugar seguro. A partir desse momento, a movimentação em torno do antigo rei ficou muito mais estranha. Alguns documentos sugerem que ele chegou a ser retirado temporariamente desse castelo e levado para outros lugares, justamente para despistar possíveis resgatadores. Outros indicam reforço na guarda. Existem registros de pagamentos extras para quem fazia vigilância. É justamente por isso que os acontecimentos dos últimos dias de setembro de 1327 são tão intrigantes, porque de uma hora para outra as notícias praticamente desapareceram. Os documentos ficaram vagos, os cronistas começaram a se contradizer e as informações deixaram de encaixar umas nas outras. Parece que alguém apagou parte da história. Foi então que, na noite de 21 de setembro de 1327, a coroa anunciou que o Eduardo II estava morto. Só isso. A coroa anunciou o resultado, mas não explicou o caminho. Não disse exatamente o que aconteceu dentro daquele castelo. Era como se a notícia mais importante fosse apenas esta: o problema acabou. Mas algumas perguntas ficaram, né? Quem estava com ele naquela noite? Quem entrou naquele quarto? Quem confirmou a morte? Quem levou a notícia até a rainha e o Roger Mortimer? Além disso, olha a rapidez dos acontecimentos. Meses antes, o Eduardo era rei da Inglaterra. Depois, capturado. Em seguida, obrigado a abrir mão da coroa, foi preso e morreu. Tudo em menos de um ano. E quando você deixa um vazio desse tamanho, alguém vai preenchê-lo de qualquer forma. E foi exatamente assim que nasceu um dos maiores mistérios da história medieval inglesa, que atravessaria os séculos. Só que antes da gente fazer essa investigação, a gente precisa responder uma pergunta muito mais básica.
Como um rei da Inglaterra conseguiu chegar a esse ponto? Essa história começou muito antes daquela noite de setembro. O Eduardo nasceu em 1284, filho do Eduardo I, que entrou para a história com o apelido de o Martelo dos Escoceses. Ele era conhecido por conquistar, esmagar rebeliões e meter medo em praticamente qualquer um que resolvesse cruzar o caminho dele. Só que desde muito novo, príncipe, o Eduardo também, que seria o Eduardo II, demonstrava um temperamento completamente diferente do pai. Enquanto o Eduardo I parecia nascer sabendo mandar nas pessoas, o filho parecia muito mais confortável, se tornando amigo deles do que impondo autoridade. Numa monarquia medieval, isso podia ser um problema enorme. Então, enquanto o pai estava lá matando as pessoas, conquistando territórios, tinha conquistado Gales, o filho estava formando um vínculo que ia mudar totalmente o rumo da vida dele. Piers Gaveston. Os dois adolescentes cresceram praticamente juntos e aquilo não era uma amizade comum entre dois jovens nobres. Isso começou a incomodar todo mundo. Foi aí então que o pai, o Eduardo I, tomou a decisão radical de mandar o Gaveston embora para o exílio. E o príncipe teve uma reação tão exagerada que acabou chamando mais atenção da corte. Parecia uma separação traumática, mas o pai permaneceu irredutível. Só que o rei morreu em julho de 1307, durante uma campanha militar contra os escoceses. E a primeira decisão que o Eduardo II tomou foi chamar o favorito novamente para a Inglaterra e o tornou um dos homens mais poderosos do reino. E o pior é que ele parecia completamente alienado e incapaz de perceber o tamanho da provocação que ele estava causando nos nobres. Só que nada é tão ruim que não possa piorar, porque enquanto toda essa guerra fria, silenciosa acontecia dentro da corte, o Eduardo precisava cumprir outra obrigação básica de qualquer monarca medieval: se casar. A escolhida foi a Isabela da França, e claro que esse casamento era uma aliança política gigantesca entre a Inglaterra e a França. Era um daqueles eventos que deveriam simbolizar a estabilidade, prosperidade e o início de uma nova fase do reinado, na teoria, porque na prática a cerimônia de casamento acabou dominada pelo favorito. Ele apareceu usando roupas de uma riqueza quase inacreditável, até mais que o próprio rei, e ele estava em todos os lugares. Dizem que o rei ignorou a rainha e ficou a maior parte do tempo com Piers Gaveston, e inclusive as joias que seriam de presente para a rainha pelo casamento foram dados por o favorito. Só que o problema nem era ele se relacionar com outro homem. O problema é que o Piers Gaveston começou a controlar o acesso ao rei. Dizem que até a rainha tinha que passar por ele para falar com o próprio marido. E aí a nobreza inglesa decidiu que, já chega, né? Primeiro eles obrigaram Eduardo a mandar o Gaveston para o exílio. O rei obedeceu, esperou a poeira baixar e trouxe o favorito de volta. E a aristocracia respondeu do jeito mais medieval possível. Sequestrou o Gaveston, levou o homem para longe da proteção do rei e mandaram cortar a cabeça dele. Simples assim. Os cronistas contam que o Eduardo entrou num luto profundo. Só que existe um problema quando você governa movido pelo luto. Você tende a repetir os mesmos erros, porque alguns anos depois o Eduardo encontrou um novo homem para ocupar exatamente aquele espaço. O nome do cara era Hugo Despenser. Só que aqui tem uma diferença importante. O Gaveston, ele era provocador, arrogante, claramente péssimo diplomacia, mas o Despenser conseguia ser pior. Ele não queria só a amizade do rei, ele queria dinheiro e terras. Então, em poucos anos, ele tinha acumulado um número absurdo de inimigos. E claro que o Eduardo fez o que tinha feito da primeira vez, protegeu o favorito contra todo mundo. E no meio desse caos estava a Isabela, que tinha sido prometida para o Eduardo aos 12 anos, e agora tinha quase 20, era mãe de 4 filhos e estava completamente isolada. Ela teve propriedades confiscadas pela família dos Despenser, viu servidores leais serem afastados e perdeu influência política, até que apareceu uma oportunidade. Em 1325, surgiu uma disputa diplomática entre a Inglaterra e a França envolvendo o Ducado da Aquitânia. Como Isabela era filha do rei francês Felipe IV e irmã do então rei Charles IV,
Fazia bastante sentido ela viajar para Paris para negociar um acordo entre os dois reinos. O Eduardo concordou, porque provavelmente ele acreditava que aquilo seria apenas uma missão diplomática de rotina. Só que ele cometeu um erro que muitos reis antes e depois dele repetiam. Imaginou que uma pessoa humilhada durante anos continuaria obediente para sempre, mas a rainha falou hoje não faro. E foi aí que apareceu Roger Mortimer, um exilado. Ele tinha participado da revolta dos chamados Lords Marchers no país de Gales. Tinha perdido a guerra, foi preso na Torre de Londres, mas tinha conseguido fugir para a França. E lá foi que os dois se encontraram. Alguns dizem que foi uma relação puramente política, outros que eles eram amantes. De qualquer forma, eles estavam unidos para derrubar o Hugo de Spencer. O romance pode ter surgido naturalmente depois, mas uma coisa é certa: a partir dali, os dois nunca mais se separaram politicamente. Enquanto isso, Eduardo II continuava esperando que a esposa simplesmente voltasse para casa. Ela não voltou e, como se isso já não fosse um problema suficiente, alguns meses depois, ele mandou o príncipe Eduardo atravessar o Canal da Mancha para prestar homenagem ao rei Charles IV pelas possessões inglesas na Aquitânia. Era um procedimento perfeitamente normal, mas aí a Isabela decidiu que o filho também não ia voltar para casa, não ia voltar para a Inglaterra. Aí ele mandou cartas, o rei, mandou cartas, pediu explicações e exigiu o retorno da esposa e do filho. A rainha cagou e andou, fingiu que nem viu e começou a maquinar a ideia de como ia depor o marido. Só que tinha um problema enorme: dinheiro. Derrubar um rei era caro e o rei francês não queria comprar uma guerra contra a Inglaterra. Quem acabou dizendo sim foi William, o conde de Hainaut. Mas ele queria uma garantia, então ficou decidido que o príncipe Eduardo se casaria com a Filipa de Hainaut assim que tivesse idade suficiente. Em troca, o conde forneceria dinheiro, navios e centenas de mercenários experientes para a expedição. Com os recursos finalmente garantidos, a Isabela começou os preparativos. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Por mais que você pense em uma pura invasão, assim, uma puta invasão, com muita gente, não foi. O exército dela era pequeno, algo entre 1.500 e 2.000 homens. Não era uma força capaz de conquistar a Inglaterra pela violência. Se o Eduardo II ainda tivesse o apoio sólido da nobreza inglesa, aquela invasão terminaria antes de sair da praia, Eles iam morrer na praia. Só que os soldados eram o menor problema do Eduardo. O verdadeiro exército da Isabela se acumulou na Inglaterra porque estava todo mundo unido pelo ódio acumulado contra os de Spencer. E todos eles começaram a enxergar naquela pequena frota uma oportunidade. Não queriam colocar a Isabela no poder? Claro que não, era uma rainha, mulher e não tinha descendência, mas eles queriam tirar o Eduardo do trono. Então, quando a Isabela chegou novamente na Inglaterra, em 1326, não teve resistência séria, nenhuma muralha ou grande batalha. E a partir desse momento, o governo do ex-marido começou a derreter. Isso talvez seja a parte mais humilhante dessa história inteira, porque a gente está acostumado a imaginar reis sendo derrubados em batalhas épicas, cercados por milhares de soldados, lutando até o último homem, tipo a Odisseia, que ontem eu fui na pré-estreia, é maravilhoso, sim, assistam. Depois eu posso fazer outro vídeo sobre a Odisseia. Enfim, não foi isso que aconteceu, não teve um grande confronto decisivo. O reino inteiro começou aos poucos a concluir que já não valia mais a pena defender o rei. A notícia do desembarque correu numa velocidade impressionante. Antes mesmo que o Eduardo tentasse organizar uma resposta séria, vários nobres importantes já estavam abandonando o barco, ou seja, a corte, para se juntar à rainha. Ela nunca precisou convencer os ingleses de que o Eduardo era um mau rei. Grande parte do trabalho já tinha sido feito pelo próprio Eduardo ao longo dos anos anteriores. O problema é que o Eduardo ainda acreditava que conseguiria resolver se tivesse do lado do favorito, Hugo de Spencer. E talvez esse tenha sido o maior erro político dos últimos meses do reinado dele, porque tinha gente disposta a perdoar o Eduardo. Chegaram a sugerir que ele afastasse o Hugo, entregasse o favorito como uma espécie de bode expiatório e tentasse salvar a própria coroa, mas o Eduardo não quis. Então, quando a Isabela começou a avançar em direção ao oeste, o Eduardo tomou a decisão de fugir de Londres. Então ele, o Hugo de Spencer, o pai dele, o Hugo de Spencer, o velho, enfim, pai e o filho chamavam Hugo de Spencer. E um pequeno grupo de apoiadores partiram, tentando alcançar o país de Gales. O Eduardo acreditava
que ainda conseguiria reunir homens suficientes para reorganizar o governo e iniciar uma contraofensiva. Só que, mais uma vez, a realidade foi muito diferente da expectativa. Aí, enquanto Eduardo fugia, Isabela fazia exatamente o contrário. Ela não corria, ela avançava. Cada cidade que declarava apoio fortalecia a seguinte: quanto mais gente abandonava o Eduardo, mais pessoas concluíam que também era hora de abandoná-lo. Era o efeito dominó. A situação dos Despenser também começou a desmoronar rapidamente. O Hugo Despenser, o velho, o pai do Hugo Despenser, foi capturado perto de Bristol. Tinha mais de 80 anos. Em circunstâncias normais, a idade provavelmente lhe garantiria algum tipo de clemência, mas não tinha tempo para isso e nem espaço. Ele foi levado a julgamento sob acusações de traição, condenado quase imediatamente e executado por enforcamento. O corpo ficou exposto como um aviso muito claro de que o tempo da família de Spencer naquele reino tinha acabado. O rei e o favorito, Hugo de Spencer, conseguiram seguir viagem por mais algum tempo, atravessando parte do país de Gales, numa fuga cada vez mais desesperada. Eles procuravam navios, fortalezas seguras, qualquer lugar que ainda existisse alguém disposto a lutar por eles. Só que cada dia tornava essa tarefa mais difícil. Finalmente, em novembro de 1326, tudo acabou. O Eduardo II e o Hugo foram encontrados nas proximidades de Lianstrincan, no sul do país de Gales, e foram capturados. O destino do Hugo Despenser foi decidido muito rapidamente. O julgamento foi praticamente aquela formalidade, mas a gente sabia que o cara ia morrer. Ele foi condenado à pena reservada aos traidores da coroa. Foi arrastado pelas ruas, enforcado, castrado, estripado e ainda vivo e por fim esquartejado. Inicialmente o Eduardo foi levado para o castelo de Kenilworth, onde permaneceu sob forte vigilância, enquanto a Isabela e o Mortimer discutiam o que iam fazer com o rei. Em janeiro de 1327, representantes do parlamento foram até o rei comunicar que ele deveria renunciar à coroa em favor do próprio filho, o príncipe Eduardo. Não tinha escolha. Se ele recusasse, corria o risco de provocar uma guerra civil, que poderia colocar até o futuro do menino em perigo. Sob enorme pressão, o rei aceitou. Dias depois, seu filho seria coroado como Eduardo III, com apenas 14 anos de idade, aquele que teve filho pra caceta e desencadeou depois a Guerra das Duas Rosas. Enfim, o verdadeiro poder, naquele momento, claro, permanecia nas mãos da mãe e do Roger Mortimer. Só que, como eu comentei, o antigo rei ainda estava vivo. E foi a partir desse momento que a história deixou de ser uma disputa pelo trono para se transformar num dos maiores mistérios da Idade Média inglesa. Porque prender o Eduardo foi fácil, o problema era decidir o que fazer com um rei deposto que continuava respirando. E aí começaram as teorias pós-mortem. Vamos começar com a maioral. Enfiaram ferro em brasa no bumbum dele. Essa virou uma das mortes mais famosas da Idade Média, só que muito provavelmente nunca aconteceu. Essa versão diz o seguinte: como Eduardo era acusado de manter relações sexuais com homens, os assassinos decidiram matar o antigo rei de um jeito simbólico. Segundo essa história, eles colocaram uma mesa ou um colchão pesado sobre o corpo dele para impedir que ele gritasse ou se debatesse. Introduziram uma espécie de trompa de metal pelo fiofó e ela tinha um ferro em brasa que queimaria os órgãos internos sem deixar marcas visíveis do lado de fora. A lógica era simples: quando o corpo fosse examinado, ninguém encontraria ferimentos aparentes, então a morte podia ser apresentada como natural. Só que alguém deveria ter comentado sobre isso, né? Imagina, quem nunca ia comentar uma fofoca dessa? Você sabe que os cronistas era tipo a Choquei, o Hugo Gloss, o outro lá doido que só fala besteira. Mas aqui nada aconteceu. As fontes mais próximas, que falam da morte do Eduardo, são vagas. Um cronista diz apenas que ele morreu, o outro comenta que foi assassinado por um truque, outro admite com uma sinceridade quase frustrante que ninguém sabia exatamente como aquilo tinha acontecido. A famosa história do ferro em brasa simplesmente não aparece. Ela só começa a ganhar forma anos depois. A versão mais conhecida nasceu numa redação posterior da crônica conhecida como Brut, escrita depois de 1333, ou seja, vários anos depois da morte do Eduardo. Depois ela reaparece em outras crônicas e ganhou todos aqueles detalhes cinematográficos pelo Geoffrey Le Baker, que escreveu já na década de 1350. Ou seja, mais de 20 anos depois dos acontecimentos. Eu não sei vocês, mas eu simplesmente não compro essa história. Eu acho estranhíssima, mas
não é porque ela seja impossível do ponto de vista físico. O problema é outro. Se você quer matar um rei deposto discretamente, sem deixar uma prova óbvia de assassinato, por que escolher justamente o método mais complicado, mais demorado e mais arriscado que alguém podia imaginar? Não faz muito sentido. Parece muito mais uma história construída para simbolizar alguma coisa do que para descrever um crime de verdade. E esse simbolismo é importante porque quando essa versão começou a circular, a imagem do Eduardo II já estava profundamente ligada à ideia de que ele era gay, tinha relações afetivas com homens, não existia a palavra gay, mas você entendeu. Então, o suposto método de execução passou a funcionar quase como uma punição moral, exatamente o tipo de detalhe que a literatura medieval adora criar, uma morte que tivesse um significado, uma espécie de justiça poética. O problema é que justiça poética e documentação histórica são duas coisas completamente diferentes. Só que aí vem uma pergunta muito mais interessante. Se essa história provavelmente não aconteceu, então o que aconteceu? A resposta é: ninguém sabe. Hoje, a maioria dos historiadores que acredita na morte do Eduardo II considera muito mais provável que ele tenha sido sufocado ou estrangulado, porque esses métodos são rápidos, deixam poucos vestígios e eram super conhecidos na Idade Média. Alguns autores até levantam a hipótese de que ele pudesse estar doente, a morte apenas tinha sido acelerada. Mas tá, aqui a gente pressupõe que ele morreu. Mas e se ele não morreu? Eu sei. Parece teoria da conspiração da internet. Vocês sabem que eu adoro uma conspiração da internet, mas eu falo quando é conspiração. Só que essa hipótese é plausível e não nasceu agora. Ela nasceu em 1878 por pesquisadores que encontraram uma carta escrita por um homem chamado Manuel Fieschi, um notário ligado à Cúria Papal, que mais tarde se tornaria um bispo. E essa carta foi endereçada justamente ao Eduardo III, o filho do morto. Segundo o Fieschi, o antigo rei não morreu em Berkeley. Na noite em que os assassinos teriam chegado para matá-lo, um dos próprios guardas o avisou do plano. O Eduardo conseguiu escapar, matou o porteiro durante a fuga, trocou de roupa, passou um tempo escondido no castelo de Corfe, depois fugiu para a Irlanda, atravessou a França, encontrou o Papa em Avignon e terminou os dias vivendo como um eremita na região da Lombardia, no norte da Itália. Parece uma aventura completamente absurda, e talvez seja, mas a carta tem um problema muito incômodo para quem quer descartá-la rapidamente. Ela conhece detalhes da prisão, da movimentação do rei e da política inglesa, que não eram exatamente informações públicas e fáceis de inventar. É justamente por isso que ela continua sendo discutida por historiadores até hoje. E a carta não está sozinha. Alguns anos depois, apareceram registros financeiros da própria coroa inglesa mencionando um homem conhecido como William le Gallais, ou William o Galês, que afirmava ser o antigo rei Eduardo II. Só que você pensa comigo, quando um impostor aparece dizendo ser um rei, qual que era o destino normal dele na Idade Média? Execução. Então por que esse William, o Galês, simplesmente desapareceu da história depois sem sofrer a punição que praticamente qualquer impostor receberia? E tem mais uma coincidência esquisita. Em 1330, o conde de Kent, o meio-irmão do Eduardo II, o morto ou não morto, no ponto em que chegamos, acabou executado justamente porque participou de uma conspiração para libertar o antigo rei. Libertar da onde? Do castelo de Corfe. Ou seja, 3 anos depois da suposta morte do Eduardo, ainda tinha gente suficientemente bem informada para achar que ele continuava vivo. E o Kent não era um maluco qualquer inventando histórias numa taverna, ele era irmão do antigo rei. Morreu porque acreditava ou foi convencido de que o Eduardo ainda respirava. E é justamente em cima desse conjunto de documentos que o historiador Ian Mortimer construiu um argumento bastante sério, defendendo que o Eduardo II pode sim ter sobrevivido. Do outro lado está o Seymour Phillips, provavelmente o maior especialista moderno em Eduardo II, que tem uma biografia maravilhosa, que considera essa hipótese improvável e continua defendendo que o antigo rei morreu lá em Berkeley, como diz a tradição.
Os dois trabalharam praticamente com o mesmo conjunto de fontes. Os dois são historiadores extremamente respeitados e chegaram a conclusões completamente diferentes. E é justamente por isso que eu gosto tanto desse caso, porque ele obriga a gente a aceitar uma coisa que às vezes incomoda muito quem gosta de história, principalmente eu, que sou advogada, que gosto de saber de tudo. Nem sempre existe uma resposta definitiva. Então eu devolvo a pergunta para você. O que você acha? O Eduardo II morreu naquela noite em Berkeley? Foi assassinado? Foi sufocado? Enfiaram uma brasa na bunda dele? Ou ele conseguiu escapar e passou anos vivendo como eremita na Itália, enquanto o próprio filho reinava, acreditando que o pai estava morto? A resposta honesta é: a gente provavelmente nunca vai saber, mas uma coisa eu tenho certeza, o ferro em brasa, e de longe a parte menos interessante dessa história. É claro que esse não é o único rei que morreu de uma forma estranha e nunca explicada, e amanhã eu vou trazer mais 3 reis para você que morreram ou de melancolia, ou desapareceu, ou blá blá blá. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.